Será que já não passamos para um novo estágio pós-democrático sob a liderança chinesa? A ineficácia inicial da China foi evidenciada aí pelo descumprimento das normas sanitárias com a provável disseminação do coronavírus. A opacidade de um regime, evidenciada aí por silenciar os denunciantes e pela prisão de médicos chineses que tentaram alertar o mundo sobre o que estava acontecendo, nos fez pensar. Esses acontecimentos destacaram os persistentes arcaísmos dessa ditadura comunista. A luta chinesa contra o vírus passou então a ser vista aí como uma forma aprimorada de controle da população chinesa. O uso do confinamentismo, ou seita da terra parada, como diz Guilherme Fiuza, permitiu tanto a implantação de tecnologias de monitoramento da população, quanto a promoção do poder central e o alinhamento aí das vontades da autonomia local, acelerando a conquista do totalitarismo tecnológico. Por fim, a relação chinesa com o vírus foi colocada a serviço de uma estratégia de enfraquecimento do Ocidente. A falta de comunicação inicial sobre o vírus favoreceu sua propagação em massa. Essa tem sido a fonte de um medo global que visa principalmente o Ocidente. O resultado para a China foi o fortalecimento de seu modelo de regime autoritário. O uso de confinamentos nos países ocidentais, cuja dureza aí das medidas dependia tanto do estado dos sistemas hospitalares quanto do preparo da saúde, foi fruto de uma retomada da nova doutrina de saúde chinesa, onde o medo e o pânico está ligado ao imaginário da pandemia, nos moldes dos conceitos fundamentais da teoria mimética, concebida aí por René Girard. Essa situação resultou em uma politização da medicina, onde se notou o surgimento de um discurso médico oficial e o seu corolário. Aí foi estabelecido um regime mediático sanitário. O fechamento do modelo liberal de economias e sociedades resultou em vários países na nacionalização da economia, na suspensão das liberdades de movimento e de expressão. Foi acompanhado por um paternalismo de segurança ligado à propagação do discurso oficial pelos meios de comunicação de massa, aumentando aí o poder da polícia, levando a um regime de segurança autoritário. A incapacidade de desenvolver uma estratégia baseada no tratamento precoce, que foi metralhada aí por essa mesma mídia, nos trouxe a censura das redes sociais. O nosso STF nos trouxe uma solução, a única, oferecida até hoje: o lockdown. Prejudicaram milhões de crianças, milhões de famílias e milhões de empreendedores que se viram aí proibidos de colocar comida na mesa. A guerra era com o povo para tentar protegê-los do vírus. Começaram os controles à população, seja em termos de comportamento, movimento e até opiniões, dominados aí por esses aprendizes de ditadores que puderam, de forma explícita, realizar o sonho do poder. A concentração econômica refletida tanto pelo domínio reforçado dos setores da economia médica e da economia digital, quanto pelo concomitante enfraquecimento aí das pequenas e médias empresas, em benefício das multinacionais, pode levar a uma concentração oligopolística de recursos e ao fortalecimento de uma oligarquia global. O controle da sociedade, possibilitado aí pelo enquadramento das liberdades, a reativação regular de tecnologias manipulativas e o fortalecimento do componente de segurança do poder estatal, levaram a uma invasão duradoura da esfera privada pela esfera pública, um sinal de uma tentativa totalitária. Por fim, a convergência entre os interesses oligárquicos e os aparatos do Estado a serviço de uma pretensa modernização da economia resultaria na precariedade da sociedade, com o desaparecimento da pequena empresa em favor de grandes grupos e o cancelamento dos assalariados diante do precariado. Esta crise cobiçosa foi marcada por sua dimensão espetacular. A morte ligada ao Covid torna-se onipresente. Em primeiro lugar, com as imagens de pacientes em tratamento intensivo e de sepulturas recém-cavadas. Depois, com os números de terapia intensiva e mortalidade por Covid dados regularmente na TV como um boletim de guerra. E a transformação de médicos em padres de uma nova religião da salvação dos corpos nos aparelhos de televisão. O espetáculo covidiano permitiu a manutenção de um medo da morte implementado pelas autoridades e pela mídia. A manipulação contínua do espectador foi permitida. O processo de manipulação da população implementado aí pelas autoridades permitiu transferir a responsabilidade dos indivíduos para um grupinho aí autoritário que define o que é ou não essencial para a sua vida.
O controle que o Estado quer assumir sobre o indivíduo foi logicamente acompanhado pela proposição, por parte do poder público, de uma ideologia aí ao mesmo tempo higiênica e tentadora de banir o álcool, antissocial com um contato reduzido, anti-intelectual com a rejeição da crítica e do debate e anti-espiritual com a essencialização do consumo material. Afinal, é de se temer que o autoritarismo da saúde, que se baseia aí no espetáculo manipulador de uma doença, seja a modalidade adequado para o exercício duradouro do poder por uma elite burocrática, ao tornar aí na ausência do debate qualquer real política alternância ilusória e impossível. Mas não se esqueçam que enquanto você está em casa aí se protegendo, com seu salário garantido, pingando na conta todos os meses, o andar de baixo trabalha todos os dias a mando do Estado, para que vocês possam ter as suas roupas lavadas, comida na mesa, os quartos limpos, suas compras entregues pelo supermercado ou tudo aquilo que lhe garanta uma quarentena gourmet. Já o andar de baixo passa fome, desemprego e o desespero das contas que estão chegando e que acumulam e eles não conseguem pagar. Mas isso não interessa, né? Mas já que estamos seguros aí nas nossas torres de marfim, o que importa? A economia a gente vê depois. E a liberdade? A liberdade tanto faz, né? O importante aqui é a saúde, ver Netflix e ter alguém que entregue as suas compras. Como é que eu vou ficar em casa cheio de criança em casa, meu irmão? Cheio de guri em casa, eu vou ficar fazendo o que em casa, parceiro? Me dá uma cesta básica aí pra eu passar um mês em casa, que eu fico em casa de boa. Agora com minha despesa vazia, meus filhos em casa, fica em casa, e aí?